A primeira leitura da Parashá de Lech Lechá, vamos começar a fantástica história de Avraham Avinu, nosso patriarca. Disse Hashem para Avram, antes do nome dele ser mudado para Avraham, Lech Lechá, vai para você da tua terra, da tua cidade onde você nasceu, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Lech Lechá, como assim vai para você? A pessoa vai para fora, ela sai de onde ela está, como vai para você? Para o teu bem, para o teu proveito. Lá vou te fazer um grande povo, aqui você não vai merecer ter filhos e também eu vou fazer você ficar conhecido no mundo, você vai ficar famoso de uma maneira positiva da tua terra. A gente sabe que ele já saiu de lá com o seu pai e veio até Haran, como a gente estudou. Na verdade, ele quis dizer, se afaste mais ainda e se afaste da casa do teu pai, ou seja, realmente começa um novo rumo. Existe uma explicação que Avraham Avinu foi para Israel antes, depois voltou e novamente Deus mandou ele ir. Dessa vez ele foi pela ordem divina. A terra que eu vou te mostrar, Hashem não falou qual era a terra imediatamente para poder dar mais carinho nos olhos dele, aquela coisa especial, aquele efeito surpresa. E também por dar recompensa por cada fala, que ele não sabia o que era e estava cumprindo o que Deus mandou. A mesma coisa a gente encontra na Kedat Yitzhak, quando Hashem pede para Avraham ofertar o seu filho como um sacrifício, fala o teu filho, o único que você ama, o Yitzhak. Não fala logo o Yitzhak, fala várias frases. Mesma coisa, uma das montanhas que eu vou te falar, não fala qual montanha, também na Kedat Yitzhak. Outra situação também, você vai fazer o chamado que eu vou te falar lá no livro de Yoná, também não fala qual era o chamado. E eu vou te fazer um grande povo, vou te abençoar, vou agradecer teu nome e serás brachá. Já que o caminho, a viagem, ela causa e ela impede três coisas, que ela diminui a questão de ter filhos, diminui o dinheiro que gasta para viajar e diminui o nome, a pessoa que não está fixa no lugar, ninguém conhece, ninguém sabe quem ela é. Por isso, precisou brachá para esses três assuntos, né? Filhos, dinheiro e o nome de um bom nome. Por isso fala, Vagatlash, me agradecer teu nome. Também tem a ver com a questão de acrescentar uma letra no nome de Avraham Avinu, que até agora era Avram, daqui em diante vai ser Avraham. E a palavra Avraham é o valor numérico de 248, exatamente equivalente aos órgãos da pessoa. Que Avraham ia ter o controle total no seu corpo. Vavarechá, vou te abençoar com dinheiro, e serás brachá, ou seja, a brachá está na sua mão. As brachot agora estão na mão de Avraham. Até agora estava na minha mão, diz Hashem. Eu abençoei Adão, eu abençoei Noah. Agora você vai abençoar aquele que você quiser. Outra explicação, o que quer dizer te fazer um grande povo? Isso que a gente fala na reza, Eloquei Avraham, que a gente cita Avraham na reza. Te abençoar é o que a gente cita na reza, Deus de Yitzhak. Agradecer o teu nome é o que a gente fala, Eloquei Yaakov, Deus de Yaakov. Será que na hora de selar e concluir a brachá, fala todos os patriarcas? Então, Verheye brachá, serás brachá, só com você que vão selar a brachá e não com eles, com os outros, ou seja, na brachá da Midah a gente fala Magen Avraham. E aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, e vão abençoar em você, vão usar você de exemplo todas as famílias da terra. Venivrehu vechá, existem várias agadot, explicações esotéricas e diferentes, mas o literal é uma pessoa, ela fala para o seu filho, seja como Avraham, quer dizer, é isso que um pai deseja para o seu filho, que ele seja igual a Avraham. Assim também a gente encontra outras vezes a expressão na Torá, sempre é o mesmo sentido. E a prova disso é Bechai Varech Israel Lemole, Simcha Elokim Kefraim Vechem Menashe, quando é falado com você, em você, o judeu, o Israel vai abençoar, que Deus te coloque como Efraim, como Menashe, ou seja, a Berachá é que você seja o modelo que todo mundo vai querer desejar para os seus filhos a mesma coisa que você é. E foi Avraham, como disse para ele Hashem, e foi com ele Lot, o seu sobrinho, e Avraham tinha 75 anos quando ele saiu de Haran. E Avraham pegou a Sarai, sua esposa, que ainda não era Sarai, era Sarai, e o Lot, filho do seu irmão, seu sobrinho, e as posses que eles tinham conseguido, e a alma que eles fizeram em Haran, e saíram para ir para a terra de Canaã, e chegaram até a terra de Canaã. As almas que eles fizeram, como assim? Como é que a gente faz uma alma? Que eles trouxeram para dentro das asas da Shekinah, ou seja, que eles trouxeram para o judaísmo, no caso na época era o monoteísmo. Avraham, ele convertia, ele convencia a ideia, os homens, de Sará, as mulheres. E isso considera como se eles tivessem feito, fabricado aquelas pessoas, por terem dado sentido para as pessoas que eram idólatras virarem monoteístas e entender que existe um Deus, ser supremo, criador do universo. Literalmente está falando sobre servos e servas que eles compraram, que a expressão assá, fez, pode ser também a expressão parecida com comprar, vesel ou serrar, que é adquirir, conseguir, coneve, conheça, adquirir, reunir posses, reunir força, reunir servos. Então, a alma que eles fizeram seria as almas que eles conseguiram adquirir de servos e servas.
E Avram passou na terra até o local de Shem, até a planície de Moré, e o Canaanita estava então morando na terra. Avram passou na terra, ou seja, ele entrou mais profundo na terra, não só chegou até a terra de Sela, até o local de Shem, porque ele foi lá para rezar pelos filhos de Jacob, que futuramente eles iam guerrear com Shem na história de Diná, vamos ver lá para frente. Elon Moré, a planície de Moré, é Shem. Deus mostrou para Abraão um monte de Grizim, um monte de Ival, que lá o povo recebeu o juramento da Torá. O Canaanita estava então na terra. Como assim estava então? Ele estava entrando e conquistando a terra de Israel, porque a terra de Israel era da descendência de Shem. Quando foi dividida, quando Noah dividiu a terra para os seus filhos, então a terra de Israel caiu na parte de Shem. E o Canaanita era filho de Ram, do outro filho de Noah. Como a gente vê que Malquitzedek, Melech Shalem, o rei de Jerusalém, era exatamente o Shem. Por isso está escrito, e disse a Shem para Avram, para toda descendência vou dar essa terra, ou seja, ainda vou devolver para os teus filhos que são descendentes de Shem, né, como a gente sabe, antissemita, né, quem vai contra o descendente de Shem. No caso, o Canaanita, que era descendente de Ram, ele estava conquistando a terra, mas futuramente Deus fala, eu vou devolver essa terra para os filhos de Shem, que são para os judeus, que são donos da terra de Israel, por assim ser a vontade do divino. E Hashem aparece para Abraham e disse, para toda descendência eu vou dar essa terra. E ele construiu um altar para Hashem que apareceu lá para ele. Ou seja, um altar agradecendo pela notícia que ele ia ter filhos, porque para toda descendência eu vou dar a terra de Israel, então ele ia ter descendência, e pela notícia da terra de Israel. Ele se deslocou de lá para a montanha do leste do Beit-El, e ele estendeu, montou a sua tenda. Beit-El ficava ao oeste, o Ai ficava ao leste, construiu um altar lá e chamou em nome de Hashem, ou seja, começou a divulgar o nome de Hashem para todas as pessoas. Veatik me chama, ele arrancou, desconectou de lá a sua tenda, do leste de Beit-El, ou seja, ele estava, se é no leste de Beit-El, então Beit-El estava no seu oeste, por isso que fala Beit-El Miyam, Beit-El estava ao oeste, arrolou, dá para ler arrolar, né? A pronúncia aqui é arrolou, mas se fosse desconsiderar os pontos, dá para ler arrolar a tenda dela. Como assim? Primeiro ele fez a tenda da esposa, depois que ele montou a própria. E ele construiu lá um altar, ele tinha uma profecia naquele momento que seus filhos iam acabar caindo pelo pecado de Achan, que ele pegou do despojo de guerra, onde não podia pegar, e rezou lá por eles. E Abraão viajou, indo e viajando para o sul. Ou seja, ficava um pouco aqui, um mês ali, um pouco mais, viajava para outro lugar, sempre indo para o sul da terra de Israel, mais para o lado de Jerusalém, que fica na parte de Eudá, que pegou a parte do sul da terra de Israel, o Monte Moriá, que é a herança de Eudá. E teve fome na terra, e Abraão foi obrigado a descer para o Egito, para Lagur, lá, para passar um tempo lá como forasteiro, porque a fome estava pesada na terra de Israel. Ou seja, a fome foi só na terra de Israel, tanto que no Egito, que é próximo, não tinha fome. Isso era para testar Abraão, se ele ia questionar os ditos de Akadosh Baruch Hu, que ele falou, vai para a terra de Canaã, lá vou te abençoar, e de repente vem fome, agora ele está incitando ele a sair de lá. Então, Abraão não questionou. E foi quando ele se aproximou para chegar no Egito, ele disse para Sarai, sua esposa, eis que agora eu sei que você é uma mulher bela. Como assim? Só agora ele sabe? Já era casado dezenas de anos com ela. O Midrash explica que até agora ele não tinha reconhecido tanto a beleza dela, de tanta tzniut, de tanta discrição que os dois tinham. E agora, através de um ato no meio do caminho, por conta de um acontecimento, foram lavar o rosto num olho d'água e viu o reflexo na água, ele percebeu a beleza de Sara. Outra explicação, o normal do mundo é que com o caminho, com a viagem, a gente fica um pouco mais desprezado, fica um pouco mais não tão bem apresentado, e ela continuou bela mesmo com todo o caminho, com toda a viagem. E literalmente o que seria agora eu sei? Não é que agora eu sei, agora chegou o momento de se preocupar pela sua beleza, quer dizer, não é que ele não sabia, mas é um momento para pensar nisso. Por quê? Há muitos dias já, diz Abraão, eu sei que você é bela, porém agora que a gente vai entre pessoas shchorim e feias, que são irmãos dos Cushim, e não estão acostumados a ver uma mulher desse tipo de beleza, que a Sara era das mais belas do mundo, assim a Gemara conta, então é preocupante que eles vão querer fazer alguma coisa com ela, pegar ela, etc. Por isso, não é que só agora ele sabe, mas agora é importante cuidar. A gente encontra outro passuco que também usa a mesma expressão, rinená, né? Chegou a hora de se cuidar em tal situação. E será quando os egípcios virem você e vão falar, é a esposa dele, de Abraão, e vão me matar e vão deixar você viva. Então fale agora que você é minha irmã, para que eles façam bem comigo por tua conta, e a minha alma vai estar viva por tua causa. Aqui o Rashi fala que vão dar presentes. Por que Abraão está pedindo presentes? Uma explicação bonita diz que Abraão, no caminho, ele não tinha nem como pagar a estadia.
Quando ele volta do Egito, a gente vai ver que ele volta com posses, com dinheiro. Isso era uma maneira de mostrar que o caminho que ele estava seguindo, de seguir um Deus único, de ser monoteísta, valia a pena, fazia sentido, tanto que Deus fez milagres para ele, como a gente vai ver, e protegeu a Sará, protegeu o Avraham. Então isso era uma maneira que ele tinha de provar que estava certo aquele caminho, que estava todo mundo questionando. Se você acredita num Deus tão supremo assim, como que ele não te ajuda? E agora isso vai acontecer, começar a mostrar o lado positivo acontecendo com Avraham, exatamente para mostrar para a humanidade que vale a pena ser monoteísmo, vale a pena seguir esse caminho de Avraham. Gostaria de apresentar para vocês o projeto Veshinantam, é parceiro do Rumash Diário, e para quem quiser acompanhar o Rumash em português, entender melhor, tem aqui no livreto, tem também outras coisas muito interessantes, Tânia Diário e outras coisas muito legais na revista. Podem acessar o site www.veshinantam.org.br e assinar.